Boa tarde. Então, na semana passada, nós terminamos de tratar das incidências radiográficas para o membro superior. E hoje eu vou fazer uma revisão anatômica do membro inferior, né, para, na sequência, entrar com as incidências radiográficas para o próprio membro inferior, que é o último tema da disciplina de técnicas e procedimentos 1. Anatomia dos membros inferiores. Os membros inferiores fazem parte do esqueleto apendicular, estando inserido no tronco através dos ossos ilíacos. Acho que tem uma pergunta aqui, quando será a prova? No dia 31. Ela vai abrir dia 31, né? Ela vai ficar disponível até o sábado seguinte para ser realizada. Então vai ser de 31 até o dia 7. Eu acho que o próximo sábado vai ser 7, depois do 31. Mas enfim, do 31 até o sábado seguinte. Eu acho que é 7, se eu não me engano. Eu não tem como olhar o calendário agora aqui, que o celular está voltado para a aula, né? Mas provavelmente 7. Então ele vai estar inserido no tronco através dos ossos ilíacos, que vão se articular com o sacro, que faz parte da coluna vertebral, portanto, do esqueleto axial. Então nós damos uma olhadinha aqui no esqueleto como um todo, né? E nós temos a parte em amarelo representando o esqueleto axial e a parte em branco representando o esqueleto apendicular. No esqueleto apendicular vão ter os membros superiores, que nós já vimos, e na parte mais inferior o correspondente ao último conteúdo da matéria, que são os membros inferiores. Então, o esqueleto dos membros inferiores, ele vai ser composto pelos ossos ilíacos, sendo que o ilíaco ele é um osso que vai compor uma estrutura única no adulto, né, mas que no processo de desenvolvimento ósseo ele vai se originar de 3 ossos individualizados que no decorrer da ossificação vão se fundindo e formando o ilíaco, que é o osso único do quadril no adulto. Mas, antes desse processo de fusão óssea, dessa calcificação, ele vai ser dividido em íleo, isquio e pubis. Nós vamos ter também o fêmur, a patela, a tíbia, a fíbula, os ossos do tarso, os ossos do metatarso e as falanges.
E as articulações dos membros inferiores vão ser a articulação sacroiliaca, entre o sacro e o ilho, a articulação coxo-femoral, entre o ilíaco e o fêmur, a articulação do joelho, que vai ser um complexo composto por duas articulações, a articulação tíbio-femoral, entre a tíbia e o fêmur, e a articulação fêmur-patelar, que vai se dar entre o fêmur e a patela. A articulação tíbio-fibular proximal, que vai se dar entre a tíbia e a fíbula, na sua junção mais proximal, mais superior, né, próxima ao joelho, e a articulação tíbio-fibular distal, que vai se dar entre a tíbia e a fíbula, no nível do tornozelo. A articulação do tornozelo como um todo, né, entre a tíbia, a fíbula e o tarso. As articulações tarso-metatársicas vão se dar entre os ossos do tarso e os ossos metatarsos. As articulações metatarso-falângicas, que vão se dar entre os ossos metatarsos e a falange proximal de cada dedo. A articulação interfalângica do hálus, que vai se dar entre a falange proximal e distal do hálus. As articulações interfalângicas proximais, que vão se dar entre as articulações proximais e médias do segundo ao quinto dedos. E as articulações interfalângicas distais, que vão se dar entre as falanges médias e distais do segundo ao quinto dedos. Então aqui nós temos uma visualização de anatomia de superfície, né, da estrutura como um todo do membro inferior. Então ele vai compreender desde o quadril até os pododáctilos, os dedos do pé. E uma imagem no esquema ósseo do membro inferior, na imagem da esquerda, numa vista anterior, e na imagem da direita, em uma vista lateral, sendo que em ambas nós não temos o membro inferior na sua estrutura óssea por completo, porque falta o ilíaco. Nós temos aqui do fêmur até as falanges. Falta em cada uma das imagens o ilíaco. Então vamos começar falando dele, né? Do próprio ilíaco. Então o ilíaco ele é um osso irregular, ou seja, é um osso que não se enquadra nas classificações de formato na maioria dos ossos, né? Ele não vai se enquadrar nem como osso longo, nem como osso plano.
e nem como osso curto. Então ele vai ser classificado como osso irregular. Ele é bilateral, portanto nós vamos ter dois, né? Um direito e um esquerdo. E é formado por três ossos: o ilho, o isquio e o pubis, localizado no quadril, né? Que vai se articular com o sacro e com o fêmur, e também com o ilíaco contralateral, né? Então os ilíacos eles vão também se articular entre si no nível do pubis, formando a articulação interpúbica. Então nós temos aqui uma imagem do ilíaco. Na imagem da esquerda, uma vista medial dele, e na imagem da direita, uma vista lateral. Então nós podemos traçar aqui uma divisão Então nós podemos dividir o ilíaco nesses três ossos, né, que são individuais na infância e calcificados no adulto. A parte mais superior é o ilho. A parte mais posterior é o isquio. E a parte mais anterior é o pubis. Então, nós temos aqui o ilho, o isquio e o pubis, divididos, né, aqui com linhas imaginárias, já que no adulto eles são calcificados um no outro. E aqui na vista lateral, nós podemos traçar essa divisão também. O interessante aqui, no caso aqui, né, na vista lateral, também vamos ter o ilho superiormente, o isquio posteriormente e o pubis anteriormente. Essa calcificação entre esses ossos, no decorrer do crescimento, ela vai se dando da periferia para o centro. Ela vai começando mais externamente, vai se finalizar mais internamente. Então, o último ponto de calcificação entre esses ossos, como vai do centro para a periferia, ele vai terminar de se fundir no nível do acetábulo, essa abertura onde vai se acomodar a cabeça do fêmur. Então, quando se faz a radiografia de pelve ou de quadril de indivíduos jovens, é normal que na radiografia se perceba ainda algum nível de divisão entre esses ossos. Se for uma criança muito novinha, um bebê, né, você vai ver esses ossos bem individualizados. Mas se for uma criança maior, um adolescente, você vai perceber ainda algum nível de divisão. É importante ter em mente essa questão da idade em relação à calcificação do ilíaco, para não confundir isso com fratura ou com alguma inadequação de imagem, né? Então, em pessoas jovens é normal ainda se observar
algum nível de divisão por cartilagem, que na radiografia vai aparecer em tom escuro, né? Bem diferente dos ossos, que vai aparecer num tom mais claro. Então isso vai ser perceptível na imagem, quando a pessoa for jovem. Normalmente, essa calcificação vai finalizar, né? Vai se concluir por volta dos 20 ou 21 anos. Né? Então, em pessoas mais jovens do que isso, ainda é possível perceber alguma sutil linha mais escura no acetábulo que está representando essa cartilagem que ainda está finalizando a calcificação do ilíaco. E para uma questão de localização topográfica, né, de cada um desses 3 ossos que formam o ilíaco, na localização deles na estrutura corporal, o ilho ele é fácil de ser percebido porque nele vai ter a crista ilíaca, que você consegue sentir quando coloca a mão na parte mais superior da pelve. Inclusive é um ponto de referência palpável importante quando se vai radiografar a pelve, essa crista ilíaca. Então você consegue perceber o ilho bem superiormente na pelve. O isquio, como ele é mais posterior, inferior em relação ao ilho, né, mas a principal característica dele é ser mais posterior, ele vai ser justamente a estrutura óssea que vai acomodar a pelve quando a pessoa senta. Então o isquio é o osso que vai estar mais posterior, portanto é a parte na qual a pessoa senta, é o isquio. E o púbis, como está mais anterior, ele está relacionado topograficamente com os órgãos genitais, ele está bem próximo aos órgãos genitais, o púbis. Tanto que quando uma pessoa vai se referir aos pelos da região genital, anatomicamente nós vamos chamar de pelos pubianos, justamente por conta dessa relação de proximidade com o púbis. Tem alguns pontos bem importantes também em relação aos ilíacos e à pelve, consequentemente, né? Diz respeito às diferenças anatômicas entre a pelve masculina e a pelve feminina. Então a pelve feminina, ela tem algumas diferenças em relação à masculina porque ela é adaptada para a gestação e para o parto. Então ela tem algumas singularidades que a pelve masculina não tem. A primeira vai dizer respeito ao seu formato. A pelve feminina ela é mais larga e rasa, enquanto que a pelve masculina é mais estreita e profunda. Isso porque os ossos ilíacos na mulher são mais deslocados lateralmente, são mais abertos, justamente para acomodação do feto quando
ocorrer a gestação e também para dar passagem a ele na hora do parto. Então, a pelve masculina é mais estreita e profunda e a feminina é mais larga e rasa. Também, nós vamos ter na pelve masculina uma abertura superior com formato mais arredondado, enquanto na pelve feminina vamos ter um formato similar ao de um coração, um formato mais oval. E a principal diferença identificável principalmente no aspecto radiográfico, vai dizer respeito ao ângulo infrapúbico. Esse ângulo aqui que está inferiormente à articulação interpúbica. Então, esse ângulo infrapúbico, na pelve feminina, ele vai ser um ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus. Portanto, ela é mais aberta no ângulo infrapúbico. E na pelve masculina, nós vamos ter um ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus. Portanto, um ângulo mais fechado. Então, na observação radiográfica, na hora de diferenciar a pelve masculina e feminina, o principal indicativo é o ângulo infrapúbico, que na mulher ele é maior que 90 graus e no homem ele é menor do que 90 graus. O fêmur é um osso longo que corresponde à coxa, sendo o osso único dessa região. Articula-se superiormente com o ilíaco, inferiormente com a patela e com a tíbia. Então, observando o fêmur, nós temos aqui ele na esquerda numa vista anterior, na direita numa vista posterior, e aqui no centro uma vista medial com destaque na cabeça do fêmur, onde tem uma depressão que é a fóvea da cabeça do fêmur. A principal questão que diz respeito ao fêmur no aspecto radiográfico vai nos levar a tratar de uma questão que é muito comum, que são as fraturas no colo do fêmur. Então, o colo do fêmur, que nós podemos ver aqui, entre a cabeça e a diáfise do fêmur, ele é um ponto muito importante
na sustentação corporal. Grande parte do peso do tronco vai incidir sobre o colo do fêmur. Então, ele é um ponto que sofre uma carga bem considerável. E outra questão importante é que é muito comum fraturas do colo do fêmur, principalmente em pessoas idosas e mais especialmente ainda nas mulheres idosas. São o grupo que mais sofre de fraturas do colo do fêmur. Isso vai se dar por quê? Porque como nós hoje vivemos mais do que algumas décadas atrás, né? Nós estamos tendo uma incidência maior de problemas que são decorrentes do avanço da idade. E esse é um deles. Porque é natural que as mulheres com a chegada e o avanço da menopausa tenham algumas alterações hormonais. E uma delas vai justamente causar uma perda acelerada de tecido ósseo. Então, os ossos vão se tornando mais frágeis, vão perdendo densidade óssea. Então, é normal que os ossos das pessoas idosas, mais especialmente das mulheres, vão perdendo densidade com o avanço do tempo, por conta de questões hormonais. E quando isso acontece, ocorre de haver, às vezes, algumas fraturas em situações bem corriqueiras. A pessoa simplesmente andando, fazendo atividades normais, ela vai fratura o colo do fêmur. Normalmente vai cair por conta da dor, né? E geralmente as pessoas acabam achando que a queda causou a fratura, mas muitas vezes a fratura se dá primeiro e a queda como consequência dela. Essa perda de densidade óssea nas mulheres idosas, né, ela normalmente pode levar a uma osteopenia, que é uma perda de densidade óssea no nível mais seguro, né, pouco perigoso, ou a osteoporose, que é uma perda significativa de tecido ósseo e que acaba levando a fraturas como a do colo do fêmur. Isso normalmente se tenta prevenir com acompanhamento. Então, as mulheres, a partir de um período de idade, começam a fazer de forma rotineira, né, a cada ano, normalmente, um exame de densitometria óssea para verificar o andamento dessa perda óssea e ver se necessita de alguma intervenção medicamentosa ou não para evitar a osteoporose. Mas quando essa fratura acontece, de fato, essa pessoa vai chegar na emergência e vai ter que fazer o raio-x. Então, na emergência, quem vai constatar essa fratura de colo de fêmur vai ser através do raio-x. E quando chega a mulher idosa com essa questão da dor na região do quadril, geralmente é uma dor muito intensa, chega gritando, né? Então é uma coisa bem complicada. Mas é fácil de desconfiar como uma fratura de colo de fêmur. E aí, obviamente, que nós não vamos movimentar
a coxa para fazer a radiografia, porque isso pode levar a um agravamento da lesão, né? E mais específico ainda, nessa questão aqui, nós temos a região do quadril, próximo ao colo do fêmur, passando dois vasos muito importantes, a artéria femoral e a veia femoral, que são vasos de grande calibre, e uma movimentação inadequada ali de um fêmur fraturado pode levar a uma ruptura de um desses vasos e complicar, né, muito mais a situação da paciente, podendo levar até mesmo a morte dela. Então é uma situação onde nós não movimentamos, fazemos a radiografia do modo em que ela se encontra. A patela, ela é um osso sesamoide que fica alojado no tendão do músculo quadríceps femoral. Posteriormente, possui uma face articular que se articula com o fêmur. Então a patela ela fica alojada no tendão do quadríceps femoral, né? E vai se articular com o fêmur na sua epífice distal. Vai se articular com o fêmur aqui na face patelar. Então aqui nós temos a epífice proximal do fêmur, a epífice distal do fêmur, aliás, a epífice distal do fêmur e as epífises proximais da tíbia e da fíbula. E aqui anteriormente a epífice distal do fêmur nós temos a patela alojada no tendão do quadríceps. E a patela vai ter incidências radiográficas específicas para visualização individual dela. No interior da articulação do joelho vamos ter também os meniscos, né? Aqui nós estamos vendo um, né, que é o menisco lateral. Aqui também menisco lateral. E do outro lado que nós não estamos vendo fica o menisco medial. Eles vão estar interpostos entre o fêmur e a tíbia. Como os meniscos são compostos de cartilagem, que é bem menos denso do que o osso, eles não vão ser visualizados numa radiografia. Então, no raio-x, o menisco não vai aparecer.
Tíbia é um osso longo que fica localizado medialmente na perna, articula-se superiormente com o fêmur e a fíbula, inferiormente com a fíbula e o talos. Fíbula é um osso longo que se localiza lateralmente na perna, se articula superiormente com a tíbia, inferiormente com a tíbia e o talos. Só que nós temos à esquerda uma imagem anterior da tíbia, uma imagem superior da tíbia, que nós estamos vendo no caso a epífice proximal dela, e uma imagem medial da tíbia. E também uma imagem medial da fíbula e uma imagem lateral da fíbula. Então a tíbia e a fíbula são os ossos que vão compor a perna, sendo que a tíbia fica localizada medialmente e a fíbula lateralmente. Elas vão compor 3 articulações, que é a articulação tíbio-fibular proximal, que vai ficar por conta da junção da epífice proximal da tíbia com a cabeça da fíbula. A articulação tíbio-fibular distal, que vai se dar entre a incisura fibular na tíbia e o maléolo da fíbula. E a articulação tibiofibular média, que vai ser representada por uma membrana interóssea, uma membrana de fibras longas que vai preencher o espaço entre as diáfises da tíbia e da fíbula. Ou seja, ficar na região ali média da perna. Tanto a tíbia como a fíbula vão ter uma estrutura chamada de maléolos. No caso da tíbia é o maléolo medial e da fíbula o maléolo lateral, que já está destacado aqui. Esses dois ossos vão compor um formato de pinça que vai, entre aspas, se projetar para o tarso, especificamente para o talos, para o osso mais superior do tarso. Então, os dois maléolos, tanto da tíbia como da fíbula, formam um tipo de pinça que vai se unir ao talos, formando a articulação tíbio-talar, tíbio-társico, a articulação do tornozelo.
Ossos do tarso. São 7 ossos curtos. Aqui está dizendo 8, mas está errado, são 7. São 7 ossos curtos, formando o tarso. E esses ossos são o talos, o calcâneo, o navicular, o cuboide e os 3 cuneiformes, que são o cuneiforme lateral, o cuneiforme intermédio e o cuneiforme medial. Então aqui nós podemos vê-los, né? Os ossos do tarso, o calcâneo, que é o maior deles, fica mais inferiormente, e é o apoio posterior do pé. É a parte mais posterior na qual nós pisamos. O talos, que é o osso mais superior, que vai se articular com a tíbia e a fíbula. O navicular, que está anteriormente ao talos. E os 4 ossos mais anteriores, que vão compor a fileira que vai se articular com os metatarsos. Então vamos ter o cuboide, o cuneiforme lateral, o cuneiforme intermédio e o cuneiforme medial. Então esses são os 7 ossos do tarso. Ossos do metatarso. São 5 ossos longos, numerados de 1 a 5, que articulam-se superiormente com os ossos do tarso e inferiormente com a falange proximal do dedo correspondente, sendo que eles vão ter a numeração de 1 a 5, e essa contagem vai se dar do mais medial para o mais lateral. Então, o mais medial é o 1 e o mais lateral é o 5. Assim como a contagem dos dedos no pé também começa a partir do mais medial. Enquanto que na mão, tanto a contagem dos metacarpos na mão, né, como dos dedos, começa do mais lateral. No pé vai ser o contrário. Tanto os metatarsos como nos dedos, a contagem vai se dar do mais medial para o mais lateral. As falanges são pequenos ossos, compridos e achatados, que formam os dedos. Do segundo ao quinto dedos, vamos ter 3 falanges, proximal, média e distal, e no primeiro dedo apenas 2 falanges, que vão ser a falange proximal e falange distal.
Então, nós vamos ter os 5 ossos metatarsos, contando a partir do mais medial. Então, nós vamos ter o metatarso 1, o metatarso 2, o metatarso 3, o metatarso 4 e o metatarso 5. No primeiro metatarso, normalmente, não são em todas as pessoas, mas normalmente nós vamos encontrar 2 pequenos ossos que vão se desenvolver no interior de tendões, passando na região plantar da cabeça do primeiro metatarso. Aqui nós podemos ver esses 2 ossos, né? Passando na região plantar da cabeça do primeiro metatarso. Esses 2 ossinhos, como se desenvolvem no interior de tendões, eles são ossos sesamoides. E como nós vamos nomear esses ossos sesamoides? Eles vão ser esse aqui, o sesamoide medial, e o outro, o sesamoide lateral. Não são todas as pessoas que vão ter esses ossos sesamoides, mas a maioria vai ter. Quando não tiver, vai ser uma variação anatômica, ou seja, uma diferença da anatomia que não traz prejuízo funcional. Quando a pessoa não tem, ela não vai ter nenhuma perda funcional em relação à pessoa que tem. E as falanges, que vão compor os dedos dos pés. E os dedos dos pés, eles vão ter algumas diferenças em relação aos dedos das mãos no que diz respeito à nomenclatura. Na mão, nós podíamos chamar os dedos de quirodáctilos, que significa dedo da mão, né? Então, é primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto quirodáctilo. Podíamos chamar simplesmente de dedo da mão, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedo da mão. E também por um nome próprio para cada um, né? O primeiro é o polegar, o segundo é o indicador, o terceiro é o médio, o quarto é o anular e o quinto é o mínimo. Enquanto que no pé, nós vamos poder nos referir aos dedos como pododáctilos, que significa dedo do pé. Então, cada dedo do pé é um pododáctilo, numerando da seguinte maneira, né? De 1 a 5. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, pododáctilo. Sendo que, enquanto na mão o primeiro começa a contar a partir do lateral, no pé, o primeiro é o dedo mais medial. Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, pododáctilo, o dedo do pé. E também podemos chamar de primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, dedo do pé. E na questão do nome próprio, que na mão cada dedo tem um nome específico, no caso do pé não vai ser assim. Somente um dedo vai ter um nome próprio, que é o primeiro.
O primeiro dedo do pé, ele pode ser chamado também de halus. Esse L aqui não ficou legal, mas acho que dá para entender. Pode ser chamado de halus. Um nome próprio do primeiro dedo do pé. E os outros 4 não tem nome próprio. Os outros 4 vai ser segundo, terceiro, quarto e quinto dedo do pé, ou segundo, terceiro, quarto e quinto pododáctilo. Não vão ter um nome próprio como na mão. E também vai ser perceptível uma diferença em relação às falanges. O primeiro dedo do pé, ou primeiro pododáctilo, ou halus, vai ter apenas 2 falanges, a falange proximal, ele vai ter só a falange proximal e a falange distal. Enquanto que do segundo ao quinto dedo vamos ter 3 falanges, falange proximal, falange média e falange distal. Apesar de, por via de regra, o halus ser maior do que os outros dedos do pé, o halus vai ter só 2 falanges e os demais dedos vão ter 3 falanges cada uma. Em relação às articulações no pé, entre os ossos do tarso, as articulações aqui entre o talos e o calcâneo, o talos navicular, o calcâneo cuboide, o navicular e os cuneiformes vão ser as articulações intertársicas, ou seja, as articulações que estão dentro do tarso. Essa fileira mais anterior de ossos do tarso vai ser composta pelo cuboide, cuneiforme lateral, cuneiforme intermédio e cuneiforme medial, vão se articular também com os ossos do metatarso. De que maneira? O cuneiforme medial vai se articular com o primeiro metatarso, o cuneiforme intermédio com o segundo metatarso, o cuneiforme lateral com o terceiro metatarso e o cuboide com o quarto e o quinto metatarso. E cada metatarso vai se articular também com a falange proximal do seu dedo correspondente, formando a articulação metatarso-falângica. E no halus nós vamos ter uma articulação entre a falange proximal e a falange distal, que vai ser a articulação interfalângica do halus do primeiro dedo. Do segundo ao quinto dedos, como temos 3 falanges, vamos ter 2 articulações. A articulação interfalângica proximal, entre a falange proximal e a falange média, e a articulação interfalângica distal entre a falange média e a falange distal. A mesma coisa no terceiro, quarto e no quinto dedo.